O Sci-Fi Challenge está de volta para mais uma edição. Este ano junto mais uma vez ao Sci-Fi Challenge. O Sci-Fi Challenge é organizado, aliás, foi criado pela Sofia em 2018. Vai este ano para a sua 5ª edição e, tal como o ano passado, eu vou estar a co-organizar o Sci-Fi Challenge. Este ano vai decorrer de 1 de junho a 30 de setembro. Como é normal, todas as edições do Sci-Fi Challenge são diferentes, mas tem sempre qualquer coisa de igual. Sendo que a parte de igual é sempre de ler qualquer coisa de ficção científica. Para participar, basta ler um livro de ficção científica. Um livro é um conto, porque pode ser apenas um conto. E para quem quer ser mais aventureiro, pode tentar preencher as categorias do bingo. Nós fizemos um cartão de bingo exatamente como fizemos o ano passado. Podem preencher o cartão do bingo às vezes que quiserem. O mesmo livro pode dar para mais que uma categoria. Portanto, batutice e criatividade são incentivadas e bem-vindas. Podem ler BD ou mangá para todas as categorias. E podem ler em qualquer formato que vos for mais apetecível. O bingo. O cartão do bingo é este. São 9 categorias, sendo que 2 delas dão para muita batutice, mas já lá chego. A primeira categoria que temos é ler um livro com elementos LGBT, que é mais. Portanto, lá está, sempre um livro de ficção científica. Vou buscar aqui cábula. Os elementos ligados a LGBT pode ser qualquer coisa que esteja presente na história, que seja relevante para a temática, pode ser através de uma personagem que faça parte da LGBT ou algo relacionado com o autor. E eu vou dar exemplos de alguns livros que eu quero ler. Isto ainda não é a minha TBR, mas são alguns livros que eu conheço e que acho que se podem adequar aqui a estas temáticas. No parte deles eu não vou explicar o porquê, mas enfim. Um dos livros que eu acho que pode ser lido para este primeiro tema, ou para este primeiro cartão de bingo, é o The Left Hand of Darkness, da Ursula K. Le Guin. Existe em português publicado pela Relógio d'Água. Eu não me estou a conseguir traduzir. Eu tenho sempre dificuldade em traduzir o título deste livro, mas existe tradução, existem várias versões. Um outro livro que eu gostava de ler e que eu acho que também era perfeito para esta temática é o The Female Man, da Joanna Russ, aliás. Eu vou deixar a capa aqui, ao lado. Infelizmente, que eu saiba, não existe nada traduzido de Joanna Russ em português, pelo menos de ficção científica. Não sei se talvez das coisas da não ficção possa existir alguma coisa interessante publicada, talvez. E a última recomendação é um livro que a Sofia tem recomendado quase todos os Sci-Fi Challenge, que é o The Long Way to a Small Angry Planet, da Becky Chambers, que eu ainda não li, mas eu sei que era perfeito aqui para esta categoria. Depois, a segunda categoria, lê um livro sci-fi punk, sendo que o sci-fi punk é sempre entre parênteses, porque isso não existe. Portanto, tem que ser um livro que tenha elementos de sci-fi punk. O sci-fi punk nós estamos a incluir steampunk, dieselpunk, cyberpunk, biopunk, hope punk, entre outras coisas que sejam punk e que sejam ficção científica. Nós temos algumas recomendações do ano passado, se me lembrar, deixo na descrição um link para o vídeo onde fazemos essas recomendações. A Editorial Divergência tem alguns livros que sim podem enquadrar para, não só algumas coisas de steampunk escritos por autores portugueses, mas eles também têm uma antologia de hope punk. De dieselpunk tem os livros do Custom Circus, que já vão em 4 livros, que eu já li se posso deixar em descrição a minha opinião sobre o livro. E um dos meus preferidos foi o Wine Punk, o Ano Guerra das Pipas. Penso que a segunda antologia irá sair nos próximos anos, portanto o ano 2. Mas é sempre uma boa hipótese. Wine Punk acaba por ser a história alternativa e sobre a nossa história, relacionado com o vinho do Porto. Portanto, tem tudo para dar certo. Uma das antologias que eu comprei o ano passado, muito por culpa do Sci-Fi Challenge e de andar um bocadinho com uma fixação pelo steampunk, foi esta antologia.
editada pela Anne e Jeff Vandermeer, que é uma antologia steampunk. Eu penso que no caso deste livro tem algumas coisas que são ficção científica e outras que serão mais na onda da fantasia. Mas é sempre uma boa maneira de conhecer mais coisas sobre o movimento, neste caso o movimento steampunk, no formato de contos, não é? E conhecer novos autores, evidente. E os próximos 2 exemplos são 2 de cyberpunk. Um deles é um dos autores que escreveu mais conhecido pelo movimento cyberpunk, que é o William Gibson. O Burning Chrome é o primeiro livro, faz parte da série do Neuromancer. Eu agora não estou a recordar como é que se chama a série em inglês. Este supostamente passa-se antes do Neuromancers e é de contos, exatamente, que me foi oferecido no ano passado e que eu quero bastante ler. E outros também é cyberpunk. É o primeiro de uma série do Ted Williams. A série chama-se Otherland e o primeiro livro chama-se City of Golden Shadow. E não sei porque o meu livro não diz o nome. É giro, não é? Exatamente. City of Golden Shadow, no Volume 1. Otherland. Não diz na capa, mas diz lá dentro. Pois, próxima categoria. Lê um livro de ficção científica que explora, de alguma maneira, as alterações climáticas. Pode ser um livro que explora o desenvolvimento das alterações climáticas, como as consequências das mesmas. Isto pode estar presente de várias e diversas formas. Um dos livros que eu queria falar é o The Day of the Drifties, do John Rainman. Eu acho que ele tem a ver com... não, se calhar não tem. Se calhar estou a fazer confusão. Mas pronto, este é um livro que envolve plantas mortíferas. Portanto, de alguma maneira podemos associar as alterações climáticas a isso, ou não. De qualquer maneira, eu queria falar do John Rainman porque eu tenho gostado daquele livro e era um livro que eu gostava de ler. Um livro que eu acho que explora as consequências das alterações climáticas que eu gostava de ler, que é Who Fears Death, da Nnedi Okorafor. Eu de certeza que disse este nome mal. Vou deixar a capa aqui. O livro existe traduzido para português. Quem Teme a Morte, e está publicado pela Saída de Emergência, salvo erro. Foi um dos livros que nós oferecemos o ano passado durante o Sci-Fi Challenge. Uma outra série é The Fifth Season, da N.K. Jemisin, que está publicado pela Relógio d'Água, o primeiro e o segundo livro. Ainda não publicaram o terceiro. Estão ambos na minha wishlist. E por último, um livro de contos. Eu acho que a Sofia tem este livro. Nature's Warnings, e faz parte da British Library Science Fiction Classics, acho que é assim que se chama a série. E é um livro de contos, é editado pelo Mike Ashley, e por acaso também é um dos livros que eu gostava de ler, porque sounds good. Lê um conto ou um livro de contos. Para quem tiver saudades de contos, esta é uma ótima maneira. Aliás, vocês podem usar contos para fazer o bingo, mas, enfim. Um dos livros que eu tenho que falar quase todos os anos desde que eu tenho, porque eu quero ler, mas nunca chego ao livro, é As Crónicas Marcianas, do Ray Bradbury. Eu tenho em inglês, mas o livro chegou a existir em português. Agora, não sei se... provavelmente são edições antigas. Já havia para aí alguma editora que pegasse nas obras do Ray Bradbury e reeditasse. Um outro livro que eu gostava de ler é o Exhalation, do Ted Chiang. Ele existe traduzido para português pela Relógio d'Água. Está na minha wishlist. E um outro livro que eu comecei a ler o ano passado, durante o Sci-Fi Challenge, e provavelmente este ano irei continuar essa leitura, é o The Big Book of Science Fiction. É uma antologia de contos de ficção científica, editado pelo Anne e o Jeff Vandermeer, e que tem alguns contos que marcaram a ficção científica ao longo dos últimos tempos, ou dos últimos séculos, vamos pôr assim, se calhar. Mas algumas das coisas são menos conhecidas e algumas delas foi pela primeira vez que foram traduzidas para inglês, portanto acho que não deixa de ser interessante. Depois, tema livre, o tema que vocês podem usar para fazer toda a batota do mundo. Tem algum livro de ficção científica que não se enquadra em nenhum dos outros temas que nós sugerimos? Então podem enquadrá-lo aqui. Tem livros do ano passado, por exemplo,
com robôs, com inteligência artificial, com afrofuturismo, you name it. Este é o sítio onde vocês podem encaixar esses livros. Eu vou aproveitar para falar de alguns livros que eu conheci o ano passado, por exemplo. The Blazing World, da Margaret Cavendish, que é um dos primeiros contos de ficção científica escritos por mulheres. Aliás, um dos primeiros contos de ficção científica, final, parágrafo, de 1666, antes da ficção científica ser ficção científica. Que é um conto que eu tenho bastante curiosidade em ler. Ou, por exemplo, esta antologia de contos de Dreaming Sex, Early Tales of Scientific Imagination by Women, editado pelo Mike Ashley. São contos da época vitoriana, salvo erro. Não sei que é algo que eu fiquei com muita curiosidade em ler e era uma boa hipótese, tanto para os contos como para a trama livre, tal como este. Sisters of the Revolution, a Feminist Speculative Fiction Anthology, editado pela Annie Jeff Vandermeer. Não sei se já perceberam que eu gosto bastante das antologias do Jeff Vandermeer. Alguns deles provavelmente serão mais de fantasia, outros mais de ficção científica, porque lá está, é ficção especulativa. Mas pronto, mais uma coisa que eu achei que era interessante mostrar, como por exemplo Douglas Adams também é uma boa hipótese para ter um livro, do Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Este é a Trilogy in 5 parts, portanto é um volume que tem os 5 livros. Eu sei que pelo menos os primeiros 2 ou 3 existem traduzidos para português e publicados pela CD de Emergência. Não sei se ainda são fáceis de encontrar, provavelmente não. O primeiro e o segundo acho que ainda é possível. O terceiro se foi editado já foi há muito tempo, portanto se calhar já não é assim tão fácil de arranjar quanto isso. Isto é sempre uma boa leitura. Se me apetecer ler não ficção, mas relacionada com ficção científica, poderei estar a ler Science Fiction, Literary History, editado por Roger Luckhurst. Este é mais um daqueles livros fantásticos da British Library. Também foi uma prenda da Sofia o ano passado, ou já foi este ano? Não, este foi o ano passado. Que significa que eu iria acrescentar mais livros à minha lista e mais conhecimento. Porque conhecimento não ocupa lugar e é sempre bom. Depois, próxima categoria, ler um livro com aliens. Aliens ou formas de vida alienígenas. Ou seja, existem aliens de todos os tamanhos, feitios e formatos. Nós só queremos que vocês leiam livros que tenham aliens ou que tenham presença de aliens. Este, por acaso, foi um dos poucos livros que eu li este ano e que tem aliens. Não vou explicar como. É o The Midwich Cuckoos, do John Wyndham. Eu gostei imenso da escrita do John Wyndham, por isso quero ler tudo e mais alguma coisa do senhor. Um outro livro que eu já ando a falar desde o ano passado é este, o The Three Body Problem, do Sir... não vou dizer o nome do autor porque não vai ser bem. Este também existe... Portanto, isto é uma trilogia, este é o primeiro de uma trilogia. O primeiro e o segundo estão traduzidos para português pela... Eu acho que o segundo já está traduzido. Não, só o primeiro é que está publicado ainda em português pela Relógio d'Água. Falta publicar os outros dois, que é o The Dark Forest and Dead's End. É um livro muito interessante. Existe, ao início do livro, alguma comunicação com aliens, ou aquilo que se acredita que é a primeira comunicação com aliens. Não sei se são aliens mesmo ou não, terei que ler para descobrir, mas é perfeito para esta categoria. E A Stranger in a Strange Land, do Robert Heinlein, que é também um clássico. Existe traduzido em português, publicado pela CD de Emergência. Está dividido em 2 partes, ou não? Boa pergunta, não sei, não me recordo. Neste caso aqui, o alien tanto pode ser considerado humano, o estranho, na Terra estranha, dependendo da perspectiva que a gente queira ver o que é o alien, ou os marcianos. Eu achei que era um twist diferente como sugestão para esta categoria. Pois, a próxima categoria é ler um livro à sorte.
Basicamente, vocês escolhem 3 livros da vossa lista de livros que querem ler, até podem ser livros que vão inserir noutras categorias, ou que podem inserir mais que uma categoria, e tiram à sorte. E é o livro que... Se quiserem fazer batota e não fizer mesmo sorte, podem fazer isso. Podem simplesmente escolher um livro e dizer que foi à sorte. Nós deixamos, não há problema. Ler uma BD, portanto, ler uma ficção científica em formato de banda desenhada, ou novela gráfica. Quem quiser, eu penso que é em junho, sim. Durante junho, a Sofia da Daily Masses, que também organiza a Sci-Fi Challenge, vai estar a fazer as 48 horas na nona com a Faith. Vejam o Instagram delas para saber mais. Portanto, todos os fins de semana poderão ler, podem fazer a dobradinha de ler para 48 horas na nona e ler para o Sci-Fi Challenge, se tiverem a ler livros de banda desenhada e ficção científica. Eu, por acaso, eu não queria estar sempre a recomendar os mesmos livros. Eu vou deixar também o vídeo na descrição, o vídeo que eu e a Sofia fizemos no ano passado, com recomendações de BD. Eu, pessoalmente, gostava de terminar o Descender, do Jeff Lemire, e qualquer coisa Nguyen, que é quem faz a arte. Que eu tenho gostado bastante do Descender, mas eu porém não voltei a pegar naquilo. Tenho que terminar, é muito bom. Toda a gente me recomenda ler Saga, que eu ainda não li. Também provavelmente não vai ser este ano. Finalmente foi retomado a BD, agora no início do ano, acho eu. Portanto, não sei como é que está isso. De qualquer maneira, eu vou deixar o vídeo de recomendações, que é melhor. Tenho mais recomendações do que aquelas que me estou a lembrar agora neste momento. E por último, a última categoria é um livro que explora conflitos políticos, conflitos ou problemas políticos. Por exemplo, as distopias e as utopias são bons exemplos de livros com conflitos políticos, mas, por exemplo, livros que tenham ou que sejam sobre guerras intergalácticas, ou guerras mesmo que não sejam intergalácticas, também são um bom exemplo em que existem conflitos políticos em livros de ficção científica. As sugestões que eu tenho, para além dos clássicos, como 1984, o Admirável Mundo Novo, estou-me a esquecer do outro que também costuma fazer parte destas, o Fahrenheit 451, que existem todos em português. Por acaso acho que estes estão todos em português. O Dune, do Frank Herbert, também é um livro perfeito para esta categoria. Existe mais do que uma edição em português, que chama-se Duna. A Fundação, do Asimov. Eu aqui estou a mostrar a Second Foundation, porque é aquilo que eu irei ler, porque ainda só li o primeiro livro. Pelo menos a trilogia da Fundação é uma boa hipótese. São boas leituras de ficção científica e são ótimas para esta categoria. E não só, mas especialmente para esta. Existem traduzidos para português e publicados pela CD de Emergência. Penso que até já vão no 4º livro da série Fundação. E um outro livro que também era perfeito, o We, do Zamyatin, que também existe em português, publicado pela Antígona, acho que é pela Antígona, e que me parece ser um livro muito interessante. Aliás, desde que vi que existe uma edição do livro com uma introdução pela Ursula K. Le Guin, que estou super interessada em ler o livro. São estas algumas sugestões de leitura e as categorias e a apresentação do Sci-Fi Challenge deste ano. Digam nos comentários se vão participar e até o próximo vídeo.